Meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um Doutor Startup Cast, o podcast onde a gente fala tudo sobre o mundo das startups, inovação e empreendedorismo digital. E hoje a gente vai falar sobre financiamento coletivo para as startups, como captar recurso do público em troca de equity, né? O famoso equity crowdfunding. Vamos estar aqui com o Diegão da SMU depois da nossa vinheta. Vamos lá. Bom, então agradecendo aí nossos parceiros, nossos apoiadores, né? Miquiles Tavares, Advocacia Empresarial e Cotidiano Aceleradora. Diegão, estamos aqui com o Diego Pérez da SMU. Obrigado, meu irmão. Obrigado você pelo aqui, convite, cara. Sempre Imagina. bom bater um papo com gente legal, gente bacana igual você. Obrigado. A gente conversa bastante aí no dia a dia, no trabalho, né? Verdade. Mas agora a gente está aqui gerando conteúdo relevante para sua audiência. É isso aí. Acho que semana passada, retrasada, eu estive lá com vocês, o podcast de vocês, né? Sim. Muito bacana também, muito conteúdo. Podcast da SMU, vou deixar aqui na descrição também. É o SMU Educa. SMU Educa, show de bola. Cara, não te apresento, você já conhece a dinâmica, personal pitch, vamos lá. Tá Fala bom. do que você quiser, o que te define. Bom, sou Diego Pérez, né? Como você falou, sócio fundador da SMU Investimentos. Eu também sou advogado, atuei muitos anos na advocacia. Mas você foi mais inteligente que eu, você já largou, né? Já foi pro empreendedorismo Mas direto. a advocacia é aquela coisa, né? Você larga dela, mas ela não larga Exato. de você, né? A OAB tá ativa ainda, né? Boa. Então. Eu tive uma passagem por algumas multinacionais, depois eu segui no ramo da advocacia com foco em direito empresarial, e eu sempre tive essa vontade de atuar na área de tecnologia, assim, sabe? Desde muito novo, né? Sempre aprendi a fazer sites, HTML quando era mais jovem, na escola. Também tive uma veia empreendedora muito forte, né? Eu fazia alguns sites para as pessoas, né? As pessoas vendia sites, né? Mas assim, naquelas plataformas bem simples, Sim, né? Anos 90, assim. HTMLzão. Eu fiz um pra minha turma, estilo Fotolog. Cara, manda as fotos pra mim que eu subia. Passava o dia inteiro pra subir uma Era foto. basicamente isso. Era um Fotolog, até um pouquinho antes da Isso, época do antes do Fotolog, Fotolog, mas antes que dava para fazer uns códigos ali em HTML, né? E aí depois eu entrei nessa área jurídica, primeiro profissionalmente, né? Porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Já com 16 anos eu trabalhava numa multinacional, mas no departamento jurídico. Foi quando eu tive meu primeiro contato com a área jurídica, né? Aí depois eu fui seguindo estágios, escritório de advocacia, multinacionais, até que eu tomei um rumo mesmo para trabalhar na advocacia especializada em direito empresarial. E aí no direito empresarial eu tive contato com propriedade intelectual, com societário, tributário, até minha última passagem antes do empreendedorismo, que foi no direito digital. Tá? Show. E aí, nessa época de transição foi interessante porque eu prestava assessoria para clientes que são empresas de tecnologia, instituições financeiras que consumiam serviços de tecnologia, empreendedores e investidores de tecnologia, né? E eu ficava fascinado quando eu tinha que conversar com os empreendedores ou com os investidores, né? Para entender o que era o negócio, para ver se o contrato estava certinho, se estava tudo lá. E você foi no escritório que foi pioneiro nessa área, né? Sim, eu trabalhei no escritório, né? PEC Advogados, que é um escritório focado até hoje, né? Nessa parte de direito digital, proteção de dados e etc. Na época quando não existia LGPD, muito longe. Muito. Mas já ninguém se falava muito sobre isso, eu já estava atuando um pouco nesse segmento, mas o meu foco de atuação lá era mais no direito empresarial mesmo, fusões, aquisições, consultoria, a parte contratos. boa do direito, vamos combinar. Direito empresarial. A parte nobre. A parte nobre, né? Isso, exatamente. Então eu ficava apaixonado quando eu tinha contato, né, com os empreendedores e empreendedoras que apareciam lá no escritório. Eu falava assim, nossa, cara, muita coragem, né, fazer isso, largar uma vida para empreender do zero, um negócio que ninguém conhece, uma coisa super diferente. Até que eu tive contato por causa de um cliente, que era um grande banco, que ele pediu um parecer, né, sobre fintechs, né, na época. Quais eram as atividades que estavam acontecendo no Brasil e no mundo, e do ponto de vista regulatório, como que isso funcionaria no Brasil. O que dava para fazer, o que não dava para fazer. Imagino que na estratégia do banco ele estava querendo saber quais são as minhas ameaças que estão surgindo. Se antecipar, né? Se antecipar, exatamente, né? E aí eu fui selecionado entre os advogados do escritório para redigir esse parecer, e aí foi quando eu tive o contato a primeira vez com crowdfunding.
né? Legal. E aí lá eu vi que já existia fora do Brasil, tinha outras plataformas fazendo. E aí eu vi aquela coisa, né, de unir investidores com empreendedores, né? E sempre quando eu conversava com amigos, mesa de bar, rolava aquela conversa, né? Nossa, você trabalha para startups, né? Você presta assessoria para startups? Quando aparecer uma startup boa, me avisa aí para eu poder investir, né? Aí eu falei, por que não fazer uma espécie de caderno virtual onde as pessoas podem ver as startups que estão buscando investimento, né? Foi aí que surgiu um pouco a ideia do crowdfunding, né? Claro que eu tenho sócios, né? A gente se reunia várias vezes para discutir como é que deveria ou poderia ser. Todo mundo ainda nos seus empregos, né? Eu tenho um sócio que trabalhou em um banco muitos anos, um outro sócio que trabalhou em multinacionais, e a gente se reunia à noite, nos finais de semana, até que uma hora a gente falou, cara, ou a gente tem que virar a chave, larga tudo ou não vai, né? Que foi mais ou menos na época de 2014, mais ou menos, né? Então foi aí que surgiu a SMU. Aí de lá pra cá aconteceu um monte de coisa aí que a gente pode explorar bastante aqui. Vamos explorar 2014. Eu quero só fazer um parênteses, você falou um negócio que eu achei muito interessante, que eu sinto também. De atuar com direito empresarial, você vê o empreendedor, aquela paixão do empreendedor é muito empolgante. Mas além disso, você conhecer dos nichos, cada cliente teu atua num nicho diferente, num mercado diferente, né? Isso é muito bacana. Uma das coisas que eu tenho o maior prazer, o Léo, meu sócio, está aqui nos bastidores, a gente conversa muito assim, cara, o negócio desse cliente é muito interessante. Então você acaba tendo uma informação até mais profunda e privilegiada também do negócio, de vários negócios, de vários clientes, né? Isso é muito empolgante também, né, cara? E hoje você vê isso do lado da SMU, né? Sim, é muito empolgante, né? Quando eu estava na advocacia, eu sempre tive líderes que falavam assim, ó, você tem que ser menos juridiquês e mais businessman, esse é meu sabe? Então assim, você não tem que entregar dificuldades para o seu cliente, você tem que entregar facilidades. E facilidades é mais ou menos assim, você precisa entender o negócio dele, você precisa saber o que ele quer fazer e devolver para ele uma solução. Tá? E não simplesmente falar, não pode, isso aqui não vai dar certo, não vai ficar de pé, né? Você tem que estudar. E aí você acaba se inteirando com vários segmentos, né? Seja do agro, da indústria. Cara, o Rockefeller falava o seguinte, tem uma frase dele que é mais ou menos assim, eu não contrato advogado para me dizer o que eu não posso fazer, eu contrato advogado para me dizer como fazer o que eu quero fazer. Mais ou menos esse é o nosso mote. É basicamente isso. O direito empresarial tem isso. Como achar ali dentro da lei porque o empreendedor vai fazer. O empreendedor que tem aquela picadinha do empreendedorismo, o cara ele é inquieto, ele vai fazer. Né? E na SMU a gente conecta, né, startups com investidores por meio de uma plataforma e a gente segue uma tese de investimento. Só que a nossa tese ela é agnóstica ao modelo de negócio. Tá? A gente está mais preso assim, quem são as pessoas, o estágio do negócio, né? Como que as empresas que a gente já investiu podem se comunicar com essa empresa que a gente vai investir. São esses os direcionamentos das nossas decisões. Então vamos falar de SMU, que a gente já está adiantando, talvez o pessoal que está assistindo ainda não entenda muito bem o conceito. Antes de a gente entrar no pitch da SMU, o que ela faz e tal, eu vi aqui no teu celular uma foto do Ayrton Senna, né, cara? E assim, a gente deve ter mais ou menos a mesma idade. E o Senna, para quem é da nossa geração, é um ícone, né? O que representa, assim, para ti, a ponto de você ter a foto dele no celular? Claro. O Ayrton Senna, para mim, ele é um exemplo de superação, né? É um atleta de alto nível, foi um atleta em alto nível que conseguiu entregar resultados, assim, assustadores, positivamente falando, num ambiente extremamente competitivo. Tá? Mas ao mesmo tempo ele levava para os brasileiros um pouco de esperança, sabe? Um exemplo a ser seguido, né? Falou assim, olha, eu cheguei aqui no meio de um monte de europeu, sabe? Num esporte europeu, né? De elite, né? Eu consegui. E as pessoas naquela época, eu lembro, era um fenômeno. Todo mundo parava para assistir Ayrton Senna. Era um programa de família, né? Era um programa de família. Era um programa de família. Exatamente, né? Depois que ele faleceu, assim, eu acho que eu continuei a vontade de seguir o esporte, né? E hoje ele voltou em voga, a Fórmula 1, né? Todo mundo fala bastante. Eu sou bem aficionado nesse esporte. Mas para mim foi um pouco disso. Um exemplo de perseverança, foco, sabe? Desde muito jovem ele já sabia o que queria fazer, aonde ele queria chegar. Eu admiro muito as pessoas que têm isso muito bem construído. É um belo exemplo para quem quer ser empreendedor, é Ayrton Senna. Né? Com certeza. Dessas pessoas que você segue assim, estuda a biografia e tal, é um belo exemplo. Especialmente nesse universo das startups, né? Porque startups surgem várias, né? Mas são poucas que prosperam mesmo. Resiliência. Isso. Bacana. Cara,
Equity crowdfunding. O crowdfunding é um financiamento coletivo, Kickstarter, aquelas coisas, né, de financiar coletivamente um produto que ainda vai ser lançado. E o equity crowdfunding, o que é isso? Tá bom. O conceito é bem aproximado, porque assim, é mais uma comunidade que se conecta em rede por meio de plataformas digitais. Só que no crowdfunding, o originário, ele é focado no financiamento de projetos que é para você desenvolver um produto, para você financiar um evento, um livro, um show, um projeto cultural, alguma coisa assim que em um momento ele se realiza e acaba, né? O crowdfunding de investimentos, que é o termo que a gente usa com mais frequência, né, que se originou do equity crowdfunding, ele já tem um viés mais de financiamento com um foco em investimento, tá? Certo. Então, os projetos que são financiados via crowdfunding de investimentos, você, além de buscar um retorno financeiro sobre aquele valor que você está aportando, você também espera que aquele negócio prospere por mais tempo. 5, 10, 15 anos, entendeu? Então você é bem próximo de um IPO, né? Quando uma empresa vai a público, capta recurso e recebe dezenas, centenas, milhares de acionistas. O crowdfunding segue mais ou menos o mesmo formato, só que em empresas menores, grupos menores também, e projetos super inovadores. E aí você mencionou, né, que no crowdfunding originário, tradicional, enfim, é um projeto que se acaba e aquela pessoa que financiou, ela recebe alguma coisa, né? Seja Exatamente. o produto, o serviço, o show, o ingresso do show. É que geralmente esses projetos, eles são muito utilizados para pré-venda de produtos que ainda não existem ou que estão buscando uma segunda, terceira versão, tá? Então, o público de games, por exemplo, gosta muito de crowdfunding para jogos independentes, que tem os desenvolvedores de jogos independentes. Então, eles vão lá e financiam aquele desenvolvedor para ele criar o jogo. E eles vão receber um acesso preliminar daquele jogo, vai receber uma mídia em casa personalizada, com assinatura. Alguma coisa a mais do que a venda tradicional para Exatamente. Né? E ao mesmo tempo você tem o sentimento de pertencer àquilo, né? Eu contribuir para aquilo. Eu mesmo já participei de alguns crowdfundings de bandas independentes. Acho que deu para perceber que eu sou do rock and roll. Até roqueirão. De bandas independentes, né? Que lançaram seus discos, seus CDs, sem qualquer tipo de gravadora, eles mesmos, do it yourself, né? Foram lá e fizeram e utilizaram o próprio público para financiar esse projeto, né? Legal. E aí eu recebi em casa, além do CD, recebi um adesivo, um boné, uma camiseta, né? No crowdfunding de investimentos, não. Você recebe um contrato e nesse contrato existem regras falando assim: eu vou participar, você é investidor, né? Você vai participar dos resultados desse negócio futuramente. Você poderá se tornar um sócio, um acionista dessa empresa. E a sua participação, que hoje vale tanto, virtualmente, lá na frente ela pode valer 10 vezes mais, 50 vezes mais. É possível ter esse tipo de valorização, tá? Então é uma estratégia de investimento também. Além de investimento em bolsa, renda fixa e etc., você pode também alocar uma parte do seu capital disponível para esse tipo de essa modalidade de investimento. Então aí a gente já entrando aqui no concreto. Então é uma startup que está buscando financiamento para aquele projeto, né? Para a startup como um todo, que vai estar desenvolvendo um produto ou um serviço, e aí ela vai a público e fala assim: olha, público, eu faço isso, meu time é esse, meu mercado é esse, meu potencial é esse, e eu preciso de investimento para tirar isso do papel, ou já saiu do papel, mas para crescer, para validar, para exponencializar, etc. Então, invistam em mim e em troca disso você vira meu investidor. Exato, né? exato. E onde que a SMU entra aí? O que é a SMU? Vamos pitch da SMU. Afinal de contas, vocês são uma startup também. Sim. Vocês são uma fintech. Somos uma startup que atua no mercado financeiro, né? Uma fintech, né? Então a SMU, ela faz o papel primeiro de busca e seleção das empresas que serão apresentadas para o nosso público investidor. Então tem todo um processo de análise, estudo, validações. Então assim, a gente primeiro precisa saber se aquela empresa é elegível no ponto de vista regulatório, porque existem regras que devem ser obedecidas, então ela tem que preencher alguns requisitos. Depois a gente precisa estudar aquela empresa para saber se é uma boa oportunidade de investimento. Não é tão somente, quero entrar na SMU aí para pegar dinheiro. Não, me convença. Sim. Tá? Depois a gente faz algumas análises do ponto de vista jurídico, do diligence, né? Verificar se os contratos de investimentos que ela teve antes
de submeter na nossa plataforma, eles estão válidos, se tem algum litígio acontecendo que pode prejudicar o investimento ou não, se tem a estrutura financeira dela, se sustenta, como é que está o balanço daquela empresa. É uma análise detalhada, né? Para depois a gente apresentar para o nosso grupo de investidores. Então a SMU é essa plataforma que promove essa intermediação entre a startup que está buscando financiamento coletivo e esse investidor, esse público investidor. Mas não só intermediação, porque nós também somos investidores. Tá? É isso que eu ia perguntar. Vocês investem nessa startup Isso, também? Exatamente. Então, além da SMU plataforma, a gente também tem um veículo de investimentos, né? Que tem capital proprietário, né? Dinheiro dos sócios, dinheiro da própria SMU. Mas também a gente levanta recursos com terceiros para que a gente possa investir nessa empresa que será submetida à nossa comunidade de investidores. Então, o que eu quero reforçar com isso? É que eu não estou só apresentando uma oportunidade de investimento. Estou fazendo um convite. Venha investir comigo. Toda startup que sobe para a plataforma da SMU, vocês investem? Toda, por padrão. Tá. Então é um skin in the game. Isso, assim, no jargão do mercado é o skin in the game. Eu tô colocando a minha pele em jogo, né? Porque eu preciso estar alinhado com o meu investidor, com o público investidor. E ele precisa confiar no meu trabalho também, né? Então, desculpa te interromper, Diogo. Deixa eu só explicar para a turma aqui, né? O skin in the game é o jargão, tradução, né? Pele em risco. Quer dizer, na verdade, que você está tomando um risco com aquela pessoa por quem você está tentando conversar, com aquele interlocutor. Você traz um alinhamento de interesse. Então, no caso do Equity Crowdfunding da SMU, além de jogar a startup para a plataforma, eles também investem naquela startup. Então, toda startup que sobe para a plataforma, eles também investem. Ou seja, o skin in the game deles é falando assim, cara, se está aqui é porque eu confio, porque eu também estou botando meu dinheiro. Isso. Né? Isso é uma sinalização muito bacana para os usuários da plataforma. Né? Exatamente. O que eu estou falando para o meu público, né? Falou assim, eu também estou investindo nessa empresa que eu estou te apresentando. Então eu acredito que essa empresa vai prosperar, tá? Porque eu estou colocando o meu próprio dinheiro lá. E outra coisa, se eventualmente essa empresa não der certo, eu também vou perder dinheiro. Tá? Não será só você e eu vou ficar tranquilão, sabe? Não, tá todo mundo na mesma direção, no mesmo barco, tá? Então vem junto comigo aqui que eu direciono. E aí a gente usa esse conceito de rodadas lideradas, né? Então a SMU se posiciona como a investidora líder daquela rodada. Aí a gente compartilha a nossa tese de investimento com os demais investidores, por que estamos investindo naquela empresa, e os investidores tomam a decisão se eles querem investir naquela empresa específica ou não. Então, a beleza do crowdfunding é essa, porque você pode escolher a empresa que você quer investir. O próprio investidor pode montar uma estratégia de investimento dele. Então, por exemplo, os investidores de crowdfunding geralmente são pessoas comuns, tá? São pessoas que atingiram um determinado padrão financeiro, né, conseguiram acumular renda suficiente para investir em negócios alternativos. Mas são médicos, advogados, engenheiros, arquitetos. Não é uma pessoa da Faria Lima. Investimento de risco, né? Exatamente, investimento de risco. Então é comum, por exemplo, se você é médico e quer investir em startups, você está mais familiarizado com as startups da área da saúde. Sim. Você vai entender mais facilmente se aquilo que ela está se propondo a fazer é realmente um problema, vai solucionar uma dor ou não. Porque você vive aquilo no dia a dia, né? Então você pode aproveitar o seu conhecimento específico em determinado segmento e montar uma estratégia de investimento. E o crowdfunding te possibilita isso. Entendi. Diferente de um fundo de investimentos que investe em startups, seja um venture capital, seja um fundo tradicional que circula no mercado, você não escolhe a empresa. O investidor não tem gerência na empresa. Não tem gerência, né? Você investe na estratégia global daquele fundo. Você investe no gestor, né? No gestor. Confia no gestor que ele vai escolher bem. Exatamente. Os ativos. Então a gente tem um pouco de fundo, porque também temos os gestores, no caso a própria SMU. Fazem esse filtro, né? Isso, mas o investidor ele tem liberdade de escolher qual empresa ele quer investir ou não. Às vezes aparece uma empresa que é um pouco complexa para o conhecimento dele, não sei, às vezes um algoritmo de inteligência artificial muito focado numa determinada indústria, falou, não, isso eu não conheço, acho que eu vou deixar passar.
Entendeu? E, cara, aí você mencionou um ponto interessante, esse exemplo do médico aí. O médico conhece mais uma health tech, ele vai ter mais intimidade, etc e tal. É possível, através de um equity crowdfunding, ter um smart money desse investidor que está lá na ponta? Tem um contato dele com a empresa? É possível, mas precisa ser de uma maneira organizada, né? Sim, porque muita gente vai investir, né? Exatamente. Então, assim, é comum nos investimentos realizados via crowdfunding terem centenas de pessoas, tá? E muitas vezes é microinvestimento. R$5.000, R$6.000, né? No mundo de startups, geralmente é 200 mil, 50 mil reais se você quer começar a investir em startups. Sim. No crowdfunding você pode investir menos, investir pouco. Mas se você juntar 100 pessoas, cada um pensa de um jeito diferente, cada um quer dar um palpite... Se adaptar, acabou. O empreendedor ou a empreendedora, se tiver que ouvir todo mundo, não vai conseguir fazer nada, né? Então a gente também se posiciona no meio do caminho, entre os dois lados, tá? Então assim, empreendedores... Vocês precisam de auxílio em algo? Vocês gostariam de se apoiar no grupo de investidores para solucionar um problema que talvez você não conheça? Gostaria. Então tá bom. Vou perguntar aqui, vou levantar quem são essas pessoas, ver se tem alguém que seja do seu interesse e te conecto com ele. Tá? Entendi. E para os investidores é a mesma coisa. Investidores, vocês gostariam de esclarecer dúvidas, fazer sugestões, sabe? Direcionar ou pelo menos mentorar essa empresa em alguma situação? Eu gostaria. Tá bom, vem pra cá. Fazer um filtro aqui. Vamos organizar tudo. Me manda as perguntas que você tem que eu te boto em contato com ele. Entendi. E qualquer um pode investir? Qualquer um. Existem alguns limites, né? Alguns que a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. Tá, então já que você falou de CVM, eu vou te perguntar. É legal investir via equity crowdfunding? Sim, é uma atividade regulamentada, né? Então existe uma autoridade que estabelece regras e fiscaliza. A SMU ela teve que obter um registro para poder fazer o que a gente faz, tá? Esse registro a gente tem desde 2018. E aí essas regras que a CVM impõe tem um item específico sobre o investidor, né? Então, por ser um investimento de risco, por ser algo que você pode talvez não ganhar nada, você não vai ter que dar mais dinheiro, sabe? Mas o chão é 10 mil reais ali, você pode perder. O chão é o limite, né? Então, se você botou 10 mil reais, então, se a empresa fechar e não deu resultado nenhum, você perdeu 10 mil reais. Mas, ao mesmo tempo, existe a possibilidade de você ganhar 200 mil, 300 mil reais em cima desses 10 mil. Mas, e quais são esses limites? Até 10 mil reais, qualquer pessoa pode investir por ano, sem precisar fazer qualquer tipo de declaração formal, tá? Ultrapassou 10 mil reais, aí a CVM exige que você assine um termo declarando que o valor que você está investindo não afeta a sua renda bruta anual ou o seu patrimônio líquido em mais de 10%. Fazendo uma conta básica, se você quer investir 20 mil reais, você tem que assinar uma declaração falando que você ganhar pelo menos 200 mil reais por ano. Entendi. Tá? E aí até 100 mil reais, né? Acima de 100 mil reais, aí você precisa fazer uma declaração que você é um investidor qualificado. Aí o que é isso? É um investidor que ou é profissional, possui certificações de mercado, atua no mercado financeiro há muito tempo, ou possui um patrimônio acima de R$1 milhão. Entendi. Então ele vai ensinar para dizer, eu sei o que eu estou fazendo. Eu já cheguei... Não enche o saco, exatamente. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu já cheguei em R$1 milhão, eu sei que não é fácil chegar em R$1 milhão e eu sei que é difícil manter R$1 milhão. Então, se eu estou fazendo é porque eu sei que se eu perder... Não me encha o saco. Exatamente. Entendi. Cara, são as dores de entrar num mercado regulamentado, e aí você... O fato de você ser advogado, mexer com isso, te ajudou muito, certamente, né? Você começou lá atrás, 2014, não é isso? Foi. O mato era bem alto, né? Bem alto. Você foi a primeira? Como é que foi essa história? Nós somos contemporâneos com outras plataformas também, né? Então, acho que teve aquela convergência criativa entre pessoas, o universo conspirando em favor, sabe? Todo mundo olhando pro mesmo lado. Olhando ao mesmo lado, querendo fazer a mesma coisa. E aí, nos eventos de startups, a gente se encontrava e falou, opa, existem outras pessoas querendo fazer a mesma coisa, tá? Então, como esse começo era muito complexo, sabe? A gente não tinha uma clareza se podia ou não fazer, sabe? Não existia essa regra que eu falei pra você. A gente ajudou o regulador a construir essa regra. Que legal. Né? Então a gente meio que se uniu. Falou assim, a gente sabe que somos concorrentes,
Cada um tá buscando seu lugar ao sol, que vença o melhor, mas algumas coisas a gente precisa fazer em conjunto aqui. Sim. Senão ninguém vai para lugar nenhum, Sim. né? Então a gente se organizou, a gente na época criou uma associação que existe até hoje, que é a Crowd Invest, a Associação de Crowdfunding, para poder fazer esse bate-papo, né, essa interação com o regulador. Para pelo menos falar assim, ó, existimos, queremos fazer, mas não vamos fazer nada que prejudique alguém. Tá? Sim. E aí nessas idas e vindas a gente conseguiu enxergar um cenário positivo e cada uma dessas plataformas lançaram as suas ofertas. Show. E aí agora tem várias aí, esse Agora mercado tem tá várias. decolando, né? O último levantamento que eu vi na CVM tinham mais de 40 plataformas autorizadas a operar crowdfunding no Brasil. Interessante. Isso, assim, isso de 2017 para cá. Não faz tanto tempo assim, sabe? Então surgiram muitas plataformas. Tá? Então, esse mercado tem mais ainda para crescer. Não, vai crescer muito ainda. Tá bem no começo ainda. Tá no começo. E, cara, falar nisso, quais são as startups assim que já passaram pela SMU, que a galera conhece, que já tem um crescimento muito grande, que são assim as startups estrelas? Tá. A gente tem uns casos de sucesso que a gente sempre gosta de falar. Um deles é a Origem Motos Elétricas, né? Que inclusive você trabalha com eles, né? Também tem a Pink Farms, né? Que é uma empresa que atua na área de food tech, né? Mas com uma pegada de agro, né? Porque eles fazem uma fazenda urbana onde você planta alface, outros legumes, verduras e etc. Num ambiente controlado, super tecnológico. São super aquelas tecnológico. fazendas verticais. Fazendas verticais. Então eles têm um galpão aqui em São Paulo. Que fica ali perto do CEAGESP, Vila Leopoldina. Você passa na frente, você acha que é um posto logístico, alguma coisa assim, né? Quando você entra, é tudo uma luz artificial, meio rosa, pink. Por isso que chama Pink Farms, né? Tá. São luzes artificiais para as plantas crescerem sem precisar da luz do sol. E aí não é plantado no chão como a gente tá. É tipo vertical. Né? É tipo um vertical, assim. São prateleiras gigantescas, assim, né? Que eles montam em cada andar dessa prateleira tem um pedaço de uma mini fazendinha. Interessante. E aí, por questões logísticas, já fica ali do lado da CEAGESP, né? E isso tende a baratear muito. Exatamente. E assim, 100% orgânico. Na verdade, não é 100% orgânico porque eles usam um fertilizante que não é orgânico, mas assim, não tem adição de qualquer defensivo agrícola, agrotóxico. Como o ambiente é controlado, higienizado, para você entrar lá, você precisa se paramentar todo, né? Você pode comer direto do stand lá, né? Então tem um pouco disso, né? E a colheita é no dia que vai chegar, no dia ou no dia seguinte que você vai chegar exatamente, na sua casa, né? Exatamente. Então, assim, é uma solução do futuro, né? Porque quanto mais próximo das pessoas o alimento tiver, mais as pessoas se alimentam melhor, né? Legal. Mais frescos os alimentos chegam também. Legal. Então temos Origem, Pink Farms, o que mais? Tem a Grana Capital também, que é uma fintech que ela ajuda os investidores da Bolsa de Valores a calcular de maneira precisa o imposto a pagar. Isso é uma dor. Isso é uma dor. Isso. E essa é uma das grandes aí, captou bem com a gente, captou 5 milhões de reais. Foi uma captação super rápida. Assim. Pode captar qualquer valor? Não, o máximo é 5 milhões de reais. Tá? Já apareceram empresas que precisavam de mais, 10, 15 milhões, e a gente falou, infelizmente, a gente só pode fazer 5 milhões de reais. Se você quiser captar 15 milhões no mercado e destinar 5 milhões pra gente, a gente faz. Agora, mais do que 5 não pode. E tem uma outra também que a gente gosta muito, que é a Flapper. Né? Que a Flapper é um aplicativo de aviação civil. Ele faz um uso otimizado dos jatinhos privados, sabe? Porque muitas vezes o jatinho levou uma pessoa, o proprietário talvez, ou um artista, sei lá, qualquer coisa, num jatinho para uma determinada localidade e ele volta vazio. Né? Então tem um custo alto para ele voltar vazio. Né? Então esse aplicativo fala assim, tem um avião disponível aqui. É disponível aqui que está voltando para Brasília, por exemplo. Né? Fala assim, alguém gostaria de ocupar os lugares? E faz até uma distribuição compartilhada, né? Você não precisa alugar o avião inteiro, você alugou um assento só. Né? Legal. E aí você tem a experiência de viajar num jatinho, né? Sem precisar ser dono de um jatinho ou sem precisar alugar um jatinho inteiro, entendeu? Entendi. Bom. Eles estão indo super bem também. Bom demais. Cara, bacana. E a
a SMU ela pode se autofinanciar, ela pode fazer um crowdfunding dela mesma? A gente já fez 2 vezes. Mas é interessante isso, né? Porque aí nesse caso, eu investindo na SMU, eu meio que estou investindo em todas as outras também, porque você está vivendo, a SMU vive do sucesso das outras. Isso, também. Exatamente. Então, quando a gente lançou a SMU, era um negócio muito novo. Chamava até Start Me Up, né? Que SMU é sigla de Start Me Up. Era um negócio muito novo. As pessoas não sabiam direito como funcionava, o que era, se ia dar certo ou não, tá? Então a gente pensou, vamos usar a própria SMU que vai nascer para ela se financiar, para a gente mostrar para o mundo como funciona, entendeu? E eu prefiro usar eu mesmo, sabe? Tomar do meu próprio champanhe, que a gente fala, né? Não é do próprio veneno, do próprio champanhe. Porque eu tô mais exposto a esse risco de dar certo ou não. Se for uma outra empresa que eu tenho pouco relacionamento com o fundador, sabe? Talvez eu possa prejudicar a jornada dele. Tá? Entendi. Tu falou assim, não, vamos testar o nosso produto com nós mesmos. Então a gente testou e funcionou super bem. Então a nossa primeira captação, hoje a gente considera uma captação pequena, a gente nem faz mais, né? Aí foi de R$300 mil. A gente captou em 19 dias, né? Com um pouco mais de... Isso foi em que ano? Foi em 2015. E com um pouco mais de 40 investidores, quase 50 investidores. Tá? Não, R$300 mil em 2015 para a startup era uma grana. Era uma grana. Hoje, R$300 mil já não... Para a startup... Hoje, juntou 3 pessoas, fechou R$300 mil, né? E aí deu super certo, tá? E aí, com o passar do tempo, a gente amadurecendo a SMU, né? A gente crescendo, ganhando espaço, a gente falou, vamos fazer mais uma. Por que não? Né? Aí a gente fez uma no ano passado, tá? A gente captou R$2 milhões. Foi a captação mais rápida que já aconteceu na SMU. A gente captou em 2 horas e meia. Caramba! Então a gente colocou no ar... R$2 milhões em 2 horas e meia. R$2 milhões em 2 horas e meia. A gente colocou no ar, 2 horas e meia depois estava esgotado. Cara. Então a gente tem um público bem fiel, né? Que gosta muito do trabalho que a gente faz. Então tudo que a gente faz é para mostrar para as pessoas que existe uma alternativa, que é saudável você recorrer ao seu próprio público, para o seu próprio entorno para se financiar. É uma alternativa viável. Não é a única, existem outras também, mas as outras também trabalham em conjunto com crowdfunding. Tudo tem o seu momento, o seu lugar e a hora certa de se fazer. Às vezes, para quem quer começar a investir em startups, eu acho que talvez seja o melhor caminho. É um dos melhores caminhos, porque a gente oferece a oportunidade de você investir pouco, sem precisar pôr muito a mão no bolso para se arriscar. Tá? Então você faz um teste. No passado a gente fazia ofertas com valor mínimo de investimento de R$1.000. Só que aí operacionalmente se tornou inviável, né? Então aos poucos a gente foi aumentando. Hoje, com R$5.000 você investe. Algumas ofertas a gente coloca R$3.000. Certo. Então tem alguns investidores que a gente conversa com eles, lida com eles no dia a dia, que fez seu primeiro investimento de R$3.000, no segundo investimento já foi para 10 mil. Entendi. No terceiro já foi para 15 mil. Então o cara assim, tá ali testando, aprendendo. Né? E uma coisa que a gente também sempre reforça para o nosso público, para qualquer pessoa que quer investir em startups, não só pela SMU, é que investir em startups é algo que você precisa ir fazendo. Você não vai investir numa startup só e acabou. Não, a chance disso dar errado é Exatamente. altíssima. Então assim, na teoria do investimento, o risco tem que ser proporcional ao ganho. Então, se o risco é alto, o ganho tem que ser alto. Exato. Tá? E para você diminuir esse risco, você pulveriza o valor que você tem disponível em mais de uma empresa. Então, e existem alguns estudos que falam assim, você só vai começar a ter um portfólio de investimento em startups promissor a partir da 20ª empresa investida. Só que para você investir em 20 startups sem ter as conexões, sem estar lá no mesmo meio, sem ter capital disponível para isso, vira um ambiente muito restrito. Aí com o crowdfunding você consegue fazer isso com pouco. E esse acesso que você não tem, a gente tem. Entendi. A gente busca essas empresas para você. A gente conhece o ambiente que elas habitam, a gente conhece os demais investidores que conhecem e investem nesse tipo de negócio. Então é uma forma de você conseguir começar a investir em startups sem precisar se arriscar muito ou sem precisar pôr muita mão no bolso. Cara, tinha uma ideia, um mito que eu não sei se ainda tem, que é assim,
a startup que foi para o crowdfunding é porque não conseguiu Sim. convencer investidores profissionais, e aí a última opção foi crowdfunding. É. O que você fala para eles? Essa é a falácia do seleção adversa, que a gente chama, né? Pode existir, tá? A gente não precisa fechar os olhos para isso. Quem faz esse papel de evitar as empresas ruins é a plataforma. A plataforma precisa fazer um filtro, selecionar essas empresas, tá? Mas existem jornadas distintas de captação de investimentos para modelos de negócio alternativos, modelos de negócio inovadores. O Venture Capital não é o único. Sim. Tá? Você pode construir um negócio focado numa operação de fusão e aquisição futura. Tá? Por exemplo, o WhatsApp, ele nunca gerou receita. Foi vendido por 25 bilhões de dólares para o Facebook. Né? Nunca passou por crowdfunding, nunca passou por venture capital e cresceu o suficiente para chamar essa atenção. Tem outras empresas que se juntam com outras, entendeu? Existem as startups que chegam no status de unicórnio, para elas conseguirem continuar crescendo rápido e de maneira sustentável, elas compram outras startups para facilitar a vida delas. Boa parte daqueles financiamentos lá, Série A, Série B, já boa parte dessa grana já é para adquirir outras. Sim, né? sim. Então, assim, já existem casos no Brasil de empresas, startups que passaram pelo crowdfunding de investimentos e foram adquiridos por unicórnios, entendeu? O Quinto Andar, por exemplo, adquiriu recentemente a Knock Knox, que captou numa plataforma de crowdfunding. Infelizmente não foi com a gente, tá? Mas a gente tem 2 empresas agora que estão em negociação de aquisição por outras grandes empresas que eu ainda não posso anunciar. Eu ia te fazer uma pergunta que agora você não vai mais poder responder. eu ia te perguntar quem que você acha que são os próximos unicórnios, mas agora você já falou que tem 2. Tem. 2 que passaram pelo nosso processo de captação, captaram com sucesso, estão negociando aquisição por outras empresas. Uma delas por um unicórnio, inclusive. Tá? Tem um unicórnio, fez uma proposta de aquisição para uma das empresas investidas. Eu não posso anunciar porque está em fase de negociação, mas tão logo o negócio se concretize, a gente vai anunciar e os nossos investidores vão ficar felizes, entendeu? Então, existe sim a seleção adversa, desde que a plataforma não faça o trabalho direito. A CVM coloca na instrução para a plataforma um papel de gatekeeper também, né? Que é de olhar e proteger que a regulamentação está sendo cumprida e fazer esse filtro das startups. Sim. Então, no final das contas, você é um gestor também, de certa forma, que está fazendo filtro. Ainda mais com o teu skin in the game. Né? O nosso desafio, quando a gente conversava com a CVM para criar o marco regulatório do crowdfunding, a gente tinha alguns contextos. Né? Então, um deles era assim, a gente precisa de segurança jurídica, segurança regulatória, para que esse negócio possa crescer, essa modalidade possa se desenvolver. Porque se eu não tenho um marco regulatório, eu não consigo atrair investidores que não são tão expostos a esse risco de investir em negócios inovadores. E eu, plataforma, também preciso receber investidores, né? Também preciso mostrar para eles que existe um piso jurídico seguro para ele pisar. Tá? Mas também tinha um outro contexto que era assim, a gente não pode criar uma modalidade muito burocrática. Precisa ser simples, precisa ser fácil, precisa ser ágil. Tá? Para que o empreendedor de alta performance escolha o crowdfunding em primeiro lugar. Porque muitas vezes o Venture Capital, o fundo de Venture Capital, ele tem um processo lento de tomada de decisão. Sim. Ele tem diversos comitês, ele tem diversas avaliações, fica meses, às vezes 1 ano, 2, esperando a concretização. Tá? E no crowdfunding a gente consegue fazer isso muito rápido também, sabe? Porque a gente faz primeiro, são volumes de investimento menores do que essa dinâmica do Venture Capital. E segundo, porque a gente já tem um formato nosso, sabe? De analisar aquele negócio dentro das oportunidades disponíveis, tá? Então, o empreendedor de alta performance, muitas vezes, ele vai recorrer ao crowdfunding em primeiro lugar. Falou, não, vou pro crowdfunding que é mais fácil, mais rápido, eu consigo dinheiro. Rapidinho, tá? Porque eu tô precisando. Tem também um raciocínio de startups que são B2C, que tem uma grande quantidade de consumidores. Esses consumidores querem ser sócios dessa empresa também. Sim. Então, explica um pouco pra gente dessa dinâmica. Isso é uma estratégia interessante que o crowdfunding dá suporte, tá? A gente costuma dizer que tem um nível
de encantamento dos usuários por um determinado produto ou serviço, que eles se tornam os brand lovers, né? Então, um exemplo de brand lover, sei lá, é alguém que faz uma tatuagem do logotipo da empresa, assim, sabe? Isso é um brand lover, né? E você pode entregar uma experiência de brand lover para a pessoa investir naquela empresa, entendeu? Eu sou o sócio daquela empresa. Eu não sou só fã, eu sou sócio. Exatamente. Eu ajudei isso a acontecer. Eu contribuo para a existência dessa empresa. Né? Muito legal. Então, e isso funciona muito bem para aquelas, além dos modelos de negócio B2C, né, que são os negócios voltados para o consumidor final, também funciona muito bem para as empresas que têm uma comunidade muito grande no entorno. Muitas pessoas usando aquele serviço, entendeu? Então, empresas, startups que têm 500 mil usuários, 1 milhão de usuários, 2 milhões de usuários, se ele quiser fazer um autofinanciamento com a sua própria base, crowdfunding possibilita. Entendi. E como é que vocês ganham dinheiro? Tá bom. Hoje a gente tem 2 estratégias de geração de resultado financeiro. A primeira é de comissão. Então a gente cobra uma comissão sobre o valor captado dentro da plataforma, descontado do montante que a gente vai passar para o empreendedor. Tá? Então, só que a gente só se remunera no sucesso. Eu não cobro nada da empresa. Para cadastrar, para todo o trabalho que eu faço de estudo, análise, nada. Eu só vou ser remunerado no momento que eu encerrar a captação com sucesso. A hora que eu passo o montante para a startup, eu já fiquei com a minha parte. Essa é uma remuneração mais imediata para a gente ter a nossa sustentabilidade financeira, para eu pagar colaboradores, funcionários, impostos, etc. Isso. E a minha outra estratégia de remuneração de longo prazo são os investimentos proprietários. Tá? Então, uma empresa dessas que eu mencionei que potencialmente vai ser adquirida muito em breve, eu, SMU, vou ter um retorno financeiro porque eu investi nela. Uma empresa dessa, mais ou menos, qual o retorno dela? O retorno pode chegar a 15, 20 vezes o valor investido. Nada mal. Nada mal, entendeu? Nada mal. Então, com investimento mínimo lá de 5 mil reais, você pode ter um retorno, sei lá, de 50, 100 mil reais. Isso é possível. Isso pode acontecer. Legal. Tá? Mas, ao mesmo tempo, na mesma proporção, pode acontecer da empresa não dar certo. Daí a lógica do portfólio que você mencionou de diversificação. Exatamente. Cara, lá no começo você fez uma analogia com a Bolsa de Valores, com a IPO, né? Então, eu estou abrindo parte das minhas ações, disponibilizando parte das minhas ações ou das cotas em troca de um financiamento, que é a mecânica de um IPO. Mas a Bolsa também tem um mercado secundário, né? Que é o mercado em que aquelas pessoas que compraram essas ações no IPO depois vão vender para terceiros. Essas ações ficam lá transacionando e esse dinheiro não está mais indo para a empresa, são os investidores que estão ali transacionando. Isso não tem ainda nesse mercado, não é isso? Você falou muito bem, ainda. Então conte pra gente. Esse é um projeto assim super inovador da própria SMU, que já foi aprovado pela CVM e que muito em breve estará disponível para o nosso público investidor. Tá? Cara, isso é lindo. Que é o mercado secundário. Tá? Então, assim, na regra hoje que está vigente para crowdfunding, a plataforma não pode disponibilizar um ambiente de negociação secundária. Por que isso? Porque é uma outra atividade, é um pouco mais complexo, enfim, você tem uma exigência regulatória muito alta. Tá? E aí a gente pleiteou para a CVM um ambiente de teste. Falou assim, CVM, me permita que eu coloque no ar uma espécie de, entre aspas, bolsa de startups para que eu consiga amadurecer esse mercado. Tá? Porque o investidor, ele tem a questão da liquidez. Né? Exato. Ele faz o investimento na empresa, só que ele não sabe quando que esse retorno financeiro vai acontecer. A empresa pode até estar indo bem, mas ele não consegue transformar isso em dinheiro. Porque são eventos futuros que vão acontecer ou que podem não acontecer ou acontecer de um jeito que ele não estava esperando. Tá? Então, a gente precisa prover algum mecanismo de liquidez para esse investidor se ele quiser sair daquele investimento. E às vezes não é assim, eu quero sair desse investimento porque esse negócio vai quebrar e eu quero sair logo. Não, simplesmente ele quer trocar para uma outra empresa. Sim. Entendeu? Ou simplesmente ele quer aumentar a posição dele. Falou assim, investi na Origem Motos aqui, eles estão indo super bem, receberam um aporte recentemente, eu gostaria de ter mais participação.
Aí tem um outro investidor da mesma rodada, fala assim, ó, a Origem já cresceu muito, eu já consigo verificar uma valorização do investimento que eu fiz, quero realizar um pouco. Até aqui eu já ganhei 10 vezes o que Entendeu? eu investi. Então ele vende para esse outro investidor. Esse mecanismo ainda não existe, tá? Mas a gente conseguiu uma autorização da CVM via Sandbox Regulatório, que é um programa de inovação. Tá, deixa eu explicar aqui então para a turma que é o papel educacional do podcast. Sandbox Regulatório é um ambiente regulatório experimental em que um agente regulador flexibiliza ou remolda as regras daquele ambiente para que empresas como a SMU, startups, empresas inovadoras possam fazer testes, né, dessa regulamentação flexibilizada, para depois desses testes o órgão regulador, no nosso caso do exemplo aqui a CVM, decidir se vai manter flexível, se vai puxar um pouco a barra, se vai descer um pouco a barra. E o que eu gosto de falar de sandbox, Diego, é que assim, a turma enxerga o sandbox como um teste para os empreendedores, né, para as empresas, mas o órgão está testando. É uma beleza de um experimento social, de você falar assim, cara, deixa eu testar como que essa legislação funcionaria na prática. Não é um exercício só de imaginação. Você pode testar na prática, né? Então, o sandbox regulatório é esse ambiente regulatório experimental. E aí é no sandbox que vocês estão trazendo esse teste de secundário. Isso, exatamente. Então, assim, o programa de sandbox da CVM, ele tem exatamente isso que você falou. O objetivo dele é exatamente esse. Mas ele também tem outros itens que a CVM gosta, né, privilegia, digamos assim, para você ser aprovado. Então você precisa demonstrar inovação, você precisa demonstrar tecnologia, sabe? Você precisa demonstrar também que existe uma regra posta que pode te atrapalhar por causa disso. Sim. Tá? Nesse caso está bem claro a regra. Exatamente, entendeu? Então assim, o nosso projeto ele é super inovador, porque não existe no Brasil. E também é super tecnológico, porque a gente está fazendo uso de tecnologias como blockchain, sabe? Para que a gente consiga tornar esses contratos de investimento para que ele vá além do PDF assinado digitalmente, entendeu? Claro. Que ele se torne um ativo digital que eu consigo mudar de um lado para o outro, tá? Para um público bem leigo, assim, só para a gente tentar exemplificar. Quando nos anos 90, quando a gente começou a usar a internet, vieram os MP3, né? Exato. E aí você baixava o MP3 pro seu computador. Mas o que você estava fazendo lá? Você estava fazendo uma cópia de um arquivo que já existia e você ficou com essa cópia para você. Aquela ficou lá no servidor, você criou Continuou lá no servidor e outras pessoas continuaram fazendo várias cópias daquela versão, daquele arquivo, daquele MP3. Com o blockchain você permite você tirar aquele arquivo do servidor e migrar para o meu servidor, entendeu? Que não é uma cópia. E ele, assim, você tem a sensação física que ele saiu de um lugar e foi para o outro. Tá? É um pedaço digital. É um pedaço que ele não vai estar mais lá. Não está mais lá. Na tua carteira. Exatamente. Então eu tenho o arquivo original comigo, tá? Então o contrato. Aí o contrato de investimento, que é um documento que o investidor assinou com a SMU. Sim. Se eu fizer várias cópias desse contrato, ele perde valor, talvez, né? Ou então eu tenho que ficar verificando. Não, isso daí é uma cópia. É um inferno. Com a tecnologia blockchain, eu consigo demonstrar que o contrato que o investidor vendeu para o outro é o mesmo. É o chain do blockchain, né? É a coisa da corrente que você vai conseguindo comprovar transação pós-transação, o que foi aconteceu e você sabe quem é o último dono, com quem está ali aquele contrato final e toda aquela cadeia, né? Exatamente. O povo chama também de cartório digital né? É porque é um registro, né? Registro digital. Digital, né? Então, por isso que fala um pouco de cartório. E aí isso nos possibilitou criar esse ambiente de negociação. E aí você vira uma bolsa mesmo. O nome técnico, regulatório, é mercado de balcão organizado. Claro, nós não vamos usar o mesmo nome, pra quê? É porque assim, se eu tiver que usar bolsa, eu não estou sendo preciso, porque eu teria que ter pleiteado um registro de bolsa. Claro, que é uma outra regulamentação. Que é uma outra atividade. Uma régua muito mais alta. Basicamente, qual que é a diferença da bolsa para o mercado de balcão? A bolsa, ela garante as transações. Então, a bolsa, ela compra e vende tudo. E no final do dia, muda a titularidade das pessoas. Tá? Como é que chama isso? Eu esqueci o nome. Uma contraparte centralizadora. Tá? Não, mas esse ato de, no final do dia, equilibrar... É como se fosse uma conciliação dos documentos, controle de titularidades. Né?
E no mercado de balcão organizado, não necessariamente, tá? No caso, assim, o investidor que está colocando uma ordem de compra, que ele quer comprar aquele contrato, ele precisa garantir que tem um saldo. Entendi. Porque o mercado de balcão não vai comprar aquilo dele. Ele vai vender direto para outra parte. O mercado de balcão, no meio, ele só vai demonstrar para os dois lados que a transação é possível de acontecer. Novo, você está ali de gatekeeper, mas não está se envolvendo na transação. Então, na bolsa, por exemplo, você consegue até operar sem dinheiro, Sim. né? Só que aí, se no final do dia... você opera descoberto. Só que no final do dia, quando você precisar liquidar aquela transação, a bolsa vai atrás de você para pegar o seu dinheiro. Né? Sim. No mercado de balcão da SMU, no caso, ele só vai conseguir iniciar a transação se ele tiver saldo. Mas você vai intermediar a transação financeira? Vou também. Porque assim, a gente vai trabalhar com um mecanismo de encontro de ordens. Então assim, de um lado tem os investidores que querem vender e do outro lado tem os investidores que querem comprar, tá? Então é um livro de ordens, né? Então, vamos lá, Origem Motos, tá lá listada no mercado de balcão da SMU. O investidor que está em primeiro lugar é o que colocou o preço mais barato para vender. E o investidor do outro lado que está em primeiro lugar é o que encontrou aquele preço, entendeu? Entendi. Então tem vários outros investidores embaixo dele porque colocaram preços diferentes. E aí os preços, quando eles ficam mexendo, né? Para cima ou para baixo, para cima ou para baixo. E aí quando há o encontro de um com o outro, tal, o sistema e isso marcou e concretizou. Isso tem assim muitos benefícios. Um benefício da liquidez que você colocou para esse investidor de startups que está investindo num investimento de risco e de baixa liquidez. Isso. Então agora você traz uma média, uma alta liquidez no futuro, que já elimina um grande problema e vai democratizar ainda mais esse investimento. Mas você resolve um outro problema também, que é de precificação da startup, né? Isso. De marcação a mercado. Então, no exemplo da Origem aqui, a Origem fez uma rodada, a gente tem uma noção de precificação, mas a Origem tem um runway aí de 18 meses com aquele capital. Então, a última precificação que eu tenho é de 18 meses atrás. Mas com secundário não, às vezes teve uma transação ontem. Isso. Né? Isso. Então a Origem já vai poder usar, olha, meu preço no mercado tá Exatamente. tanto, já valorizei tanto. Vai ser um dos indicadores. Né? Claro, isso não quer dizer vai que cravar, mas é um indicador. Mas é um indicador. E no momento que você atinge uma alta liquidez, esse indicador vai ficando mais próximo da realidade. Isso. E inclusive em alguns outros mercados um pouco mais desenvolvidos, por exemplo, no Reino Unido, o crowdfunding existe lá há mais tempo que no Brasil. Aqui no Brasil é de 2017, lá é de 2011, mais ou menos. Lá já existe esse mercado secundário há algum tempo. Tá? E lá, algumas startups que passaram pelo crowdfunding atingiram o status de unicórnio. E elas têm os seus contratos de investimento negociados nessas mini bolsas de startups, entendeu? Então tem a Revolut, que é uma grande fintech, que está vindo para o Brasil, inclusive, que opera cartão de... como se fosse um Nubank, assim, sabe? Só que é uma conta digital que você pode transacionar no mundo todo, né? Então, sensacional, já quero ser cliente. Isso. Passou por crowdfunding. Tem um banco digital também que chama Monzo. Passou pelo crowdfunding, tem seus ativos, seus contratos negociados. E tem uma cervejaria que chama Brewdog, que é bem famosa até essa cerveja. Vende aqui no Brasil, inclusive. Eles fizeram algumas captações de investimento via crowdfunding e também tem esse mecanismo secundário. Cara, torcendo demais para esse secundário sair, porque vai ser muito bom para o ecossistema. Já saiu. Exato. Aprovação. Para ele estar concreto. Isso, agora a gente vai colocar no ar. Precisa colocar no ar. O prazo ideal, né, que a gente está visualizando para iniciar as atividades é dia 1º de junho. Tá? E por que a gente está cravando dia 1º de junho? Porque é a data que inicia a autorização da CVM. E só vai poder transacionar nesse mercado de balcão organizado startups que se financiaram via equity crowdfunding ou qualquer startup. Então eu tenho um investimento que não foi feito via equity crowdfunding, eu posso vender isso lá? Não, ainda não. A gente tentou, tá? A gente tentou, mas a CVM falou assim, vamos fazer primeiro só crowdfunding, aí depois, quando a gente entender esse ambiente de testes, entender que deu certo, aí a gente expande, tá? Então vamos começar aqui. Mas uma coisa muito legal que a CVM nos permitiu é que essa plataforma não será só de empresas que passaram pela SMU. Show de bola. Então eu vou poder listar, né, nessa bolsa de startups
mercado de balcão, tá? Só... Isso, vamos tomar esse Vamos tomar cuidado, né? Somos advogados, né? Você é dono de uma plataforma, então você está participando a gente está chamando de exchange de startups. Exchange é ok, né? Então, assim, essa nossa exchange de startups, eu vou poder ter uma empresa que captou no meu concorrente, por exemplo, entendeu? Interessante. Então, mas ao mesmo tempo, isso não quer dizer que eu estou desviando clientes dele. Não. Eu estou oferecendo uma liquidez para o cliente dele, inclusive, entendeu? E eu tenho a possibilidade de modernizar esse mercado para que todas as plataformas continuem captando investimentos, entendeu? E mais na frente, outras podem ter os seus mercados secundários também. Por que não? Sabe? Sim, competição e concorrência é bom, faz bem, entendeu? Claro. Não gosto de monopólio. Exatamente, nem eu que tenho, livre iniciativa. Exatamente. Muito bom. Cara, caminhando aqui para o nosso encerramento, o papo tá bom, acho que já temos aí mais ou menos 1 hora. Vamos para as perguntas aí, para a parte clichê. Cara, vocês são uma fintech, vocês são uma startup, tem todas as dores, todos os benefícios de uma startup. O que é ser CEO de uma startup? Como é que você enxerga isso? O que você sente sendo CEO de uma startup? É bem desafiador, assim, né? Tem a parte romântica, né? Muito. Porque eu lembro, logo que eu saí da advocacia, já apareceu o CEO, todo mundo, nossa, você escalou bem, né? Saiu bem. Falei, não, gente, é um negócio pequeno que tá começando, né? Mas tem os desafios, você precisa liderar pessoas, né? Você precisa entender o perfil dessas pessoas que você está liderando, mas ao mesmo tempo você precisa criar uma cultura dentro da empresa, né? Então, assim, essa cultura, ela precisa direcionar como que a empresa vai se comportar com o passar do tempo. E as pessoas que estão entrando na sua empresa naquele momento, elas precisam ou estar muito alinhadas com essa cultura, sim, ou estar dispostas a se adaptar a essa cultura, se caso ela não tenha entendido ainda, né? Porque é muito complexo você ter que direcionar, hoje na SMU, quase 30 pessoas no mesmo lugar, sabe? Tem pessoas que têm pensamentos diversos, tem pessoas, sim, que têm ideias diferentes, tem pessoas que discordam uma da outra, sabe? E aí o desafio é colocar todo mundo na mesma direção, tá? Isso é o lado difícil, é o lado complexo. Mas ao mesmo tempo é muito gratificante porque eu consigo também enxergar que eu estou contribuindo para a formação dessas pessoas, entendeu? Então eu tenho pessoas, por exemplo, tenho o Salomon, eu vou até mandar o link para ele depois, para ele ouvir essa conversa. Ele trabalhou comigo, né? Ele começou como estagiário, estudando ciências contábeis na USP, e ele falou, e eu perguntei para ele assim, né? Qual que é o seu sonho profissional? Ele, o meu sonho é ser auditor, né? Falei, olha, na SMU você não vai conseguir ser auditor, cara. Seu sonho vai ter que ser alcançado em outro lugar. Aí ele ficou assustado, assim, tipo... Você tá me demitindo? Falei, não, calma, não é isso. Eu vou contribuir pro seu sonho, tá? Eu quero que você se envolva o mais próximo possível de uma atividade de auditor aqui dentro da SMU. Fazer o due diligence das empresas. Fazer o due diligence das empresas, analisar o balanço das empresas, estudar as empresas com ponto de vista de auditoria, para você adquirir conhecimento. E aí, quando você achar que você está preparado para assumir um desafio de auditor, você busca uma posição numa consultoria, Big Four, etc. Que seja. No hard feelings, cara. Claro. No hard feelings, você sair da SMU para fazer isso. E ele ficou, entregou, focou, conseguiu alcançar os resultados. E hoje ele está trabalhando na PwC como auditor, entendeu? Show de bola, show de bola. E aí quando eu converso com ele, depois, né, ele sempre agradece. Falou assim, cara, você contribuiu muito. Eu acho que um dos conceitos de liderança, de empreendedorismo que eu mais gosto é esse que você colocou. É quando o líder sabe alinhar o sonho, o roadmap da empresa e trazer o sonho dos colaboradores para dentro. Claro que talvez não fique 100% alinhado, como esse caso, mas em algum momento você alinha. E aí, cara, é o teu sonho com o sonho de outra pessoa, né? Essa força ela fica exponencial, mas você teve esse cuidado de olhar pro teu colaborador. Acho que isso aí, parabéns, cara. Legal. É uma definição de liderança que eu gosto, que eu admiro bastante. Que legal, que bom.
Mas você não é um tão bom convidado assim. Líder, tudo bem, mas convidado não, porque chegou a hora de você me trazer um livro que eu sou abusado. Eu não trouxe. Né? Eu sou cara de pau. E você não trouxe. Mas brincadeiras à parte. Mas eu vou mandar pra você. Show. Mas brincadeiras à parte. Eu vou pra Brasília em breve, viu? Então. Quando eu for lá, eu já. Visite, a gente toma um café. Vou lá, E aí você leva o livro. Mas claro que essa dinâmica aqui é uma maneira de a gente recomendar um livro para a audiência. Então fala o livro, explica. Eu vou deixar o link dele aqui para quem quiser comprar na descrição também. Tá bom. E por que você acha que esse é um bom livro para mim, para um empreendedor, para um investidor, para alguém que quer conhecer esse mercado, ou um livro que não tenha nada a ver. Mas por que você acha que ele é um bom? livro que pode ter a ver, assim, sabe? Show. Mas foi um livro que me impactou muito e eu li ele quando eu era muito novo, eu devia ter uns 16, 17 anos. Ele chama A História da Riqueza do Homem e ele foi escrito por Léo Huberman, que é um jornalista, mas que dos anos 20 ou 30, alguma coisa assim. Mas que ele era muito focado nessa parte de economia, né? Tá. Eu não sou economista, tá? Não estudei economia, mas ele conta, assim, como que a humanidade chegou até onde chegou, né? Com aquela visão anos 20, anos 30. E a história do homem, da humanidade na lida com as finanças, na lida com o capital, sabe? O contexto e por que a sociedade conseguiu avançar tanto se apoiando nisso, tá? E ele conta, assim, a história da moeda, ele conta dos mercadores de Veneza, entendeu? Legal. Ele fala um pouco... Ele é mais focado em história, assim mesmo, né? Não, mas eu vou gostar. Fala dos Cavaleiros Templários, né? Dos títulos de crédito que surgiram ali e tal. Então, ele traz um contexto, um fundamento histórico que é muito importante para quem atua no mercado financeiro, como eu estou atuando agora. Ele serve como uma base para você entender por que as coisas existem. Não, e é muito interessante, né? Porque você fala nesse livro que traça esse histórico lá, o nascimento, títulos de crédito, mercadores de Veneza, e a gente está falando de transação com blockchain aqui, né? Online, na hora, com registro. É muito legal, porque daqui a pouco alguém vai escrever um outro livro na mesma linha colocando essa história. Exatamente, né? É porque só muda a plataforma, né? Só muda a plataforma. Exatamente. A tecnologia por detrás, mas os conceitos eles se perpetuam. Legal, maravilha, Diegão. Eu já vou me despedindo aqui, então. Lembrando, pedir para a turma aí curtir, compartilhar, comentar. Se tiver alguma dúvida sobre o entendimento, o que você ficou de dúvida de como funciona o Equity Crowdfunding, né? O que você achou dessa conversa, comenta aqui embaixo. Se você quer investir ou acha que tem algum conhecido, parente, amigo que quer aprender a investir em startups, manda esse vídeo para ele, porque tem um conteúdo aqui sensacional de aprendizado para ele começar a entender sobre investimento em startups. Diegão, obrigado. Suas palavras finais aí, cara. Obrigado Fica você, à vontade. Não, eu convido a todos a conhecerem a SMU Investimentos. A gente tem empresas em captação, empresas que irão captar recentemente, em breve, né? A gente também, vou fazer o meu jabá aqui, a gente tem o nosso podcast, que é o SMU Educa, que inclusive Manda o link que eu vou botar aqui. Que você participou lá, onde a gente fala sobre inovação e tecnologia do ponto de vista de empreendedores e investidores, tá? Então, o episódio que você contribuiu com a gente foi muito rico para empreendedores que querem criar uma governança dentro da sua estrutura. Mas a gente tem episódios também focados como o investidor analisa um balanço, como que ele pode entender a dinâmica, porque ali a gente compartilha o que a gente aprende e continua aprendendo nessa lida com startups. Inclusive, se quiser soltar esse aqui lá para tua turma também, eu te mando o áudio depois, que o teu é só áudio, né? Com certeza. Lá é só áudio nas plataformas Spotify, Google, etc. E eu peço pro pessoal acompanhar lá, que sempre tem um episódio por semana. Show de bola. Brigadão, gente. Brigadão, agradecendo novamente aí nossos apoiadores, Miquilis Tavares Advocacia Empresarial e Cotidiano Aceleradora de Startups. Mais um Doutor Startup Cast. Obrigado, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.